Salve minha galera, vem comigo para mais um vídeo. E desde já segue a página, dá o seu like e deixa um comentário. E hoje o tema é do Bob Esponja. Quem não conhece o Patrick e o Bob Esponja Calça Quadrada, participou da infância de muita gente. Então você vem desde já, segue o perfil e não esquece de deixar seu like. E vamos! E aí, deixa nos comentários qual a sua nota de 0 a 10. Milo, hilo, Viina, la 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 la.